Como é bom ver os ladrões do dinheiro público indo para a cadeia, não é mesmo? A justiça bloqueando suas fortunas provenientes dos roubos. Isso não tem preço. Não vai ser fácil livrar o país dessa praga da corrupção. Afinal, estão há décadas empilhando lixo em todos os órgãos públicos desta gigantesca nação. Mas, aos poucos, a parte da justiça que não foi corrompida vai ganhando força e colocará todos na cadeia. As consequências dessas prisões, que nos fazem acreditar que ainda é possível endireitar essa república de bananas, são as mais variadas. Alguns corruptos, quando presos, choram hipocritamente, tentando passar a imagem de falso arrependimento. Outros só têm em mente fazer uma negociação para delatar seus comparsas no crime, buscando ganhar algo em troca, prática comum a qual estão acostumados na vida pública. Outros aguardam, dentro de uma cela, que a parte aparelhada da justiça pague sua dívida com o crime e dê seu jeito de colocá-lo em liberdade através da canetada de algum juiz militante de toga. O que não podemos negar é que essa turma é muito unida, pelo menos a parte que ainda não foi presa e, consequentemente, ainda não implora por uma delação premiada para dedurar seus companheiros no crime. Exatamente essa turma que ainda está livre, que não se cansa de insultar a inteligência da parte pensante da população, também não se cansa de debochar de seus próprios eleitores ou militantes vermelhinhos, os tratando como completos idiotas. O PT chega ao que parece ser o cúmulo da falta de vergonha. Usando a justificativa de que a justiça bloqueou todos os recursos de Lula e de seu instituto, resolveram anunciar uma vaquinha para sustentar os filhos do ex-presidente Lula, condenado e preso por corrupção. O apelo, como sempre, conta com uma frase de efeito impactante para comover o militante a sentir pena do famigerado milionário corrupto preso. A desculpa elaborada pelo partido é que, em palavras de um blog petista, seus filhos ficaram desempregados em razão da onda de ódio que tomou conta do país. A presidente do PT declarou: "É difícil porque deputado e senador do PT são duros. Já contribuímos com R$4.000 para o partido, mas vamos ajudar, cada um dando R$500 ou R$1.000 já é uma boa colaboração." Enquanto isso, Haddad, Dilma e companhia viajam o mundo fazendo resistência. Gleisi e outros petistas menores se esbaldam com festas de Natal e Ano Novo para o condenado. E a militância, essa paga a conta. Se cai na boca do povo, a nossa irmandade perde o sentido de existir. E a vida em Serra Azul vai virar um inferno. Você já tem uma rival aqui na cidade. Ai, meu Deus. Essas são as mais perigosas. Eu faço picadinho dela. Você não se espanta com isso, não? Não, é claro que eu não ligo. Quem resolveu dar as caras foi Fabrício Queiroz, que finalmente apareceu e deu algumas explicações a respeito das tais movimentações atípicas identificadas pelo COAF. A entrevista foi concedida ao SBT e é a primeira desde que o assunto veio à tona. Segundo o relatório do COAF, 9 assessores e ex-assessores de Flávio Bolsonaro repassaram dinheiro para uma das contas do motorista. Na entrevista ao SBT, Fabrício se limitou a esclarecer apenas parte do R$1,2 milhão que movimentou, que, segundo o ex-PM, teve origem em negócios como compra e venda de carros. Ao ser questionado sobre os depósitos de assessores de Flávio Bolsonaro em suas contas, Fabrício afirmou que só irá tratar do assunto no depoimento ao Ministério Público do Rio. Lembra daqueles artistas do movimento Ele Não? Pois é, atacaram Bolsonaro o acusando de machista e agora não abrem o bico contra os abusos do médium João de Deus. O homem João de Deus é perigoso, essa é a conclusão da Polícia Civil do Estado de Goiás, disse o delegado Valdemir Branco, que faz parte da força-tarefa criada para apurar as denúncias de assédio.
Várias vítimas relataram situações de grande gravidade. Foram violentadas sexualmente. Nós temos casos aqui que a mãe foi abusada sexualmente. Anos depois, a filha também foi abusada sexualmente. Então, o homem João de Deus, na verdade, é um criminoso, completou o delegado. Até agora, terceira semana após as primeiras denúncias, nenhuma das celebridades da TV e feminazes de campanhas como Ele Não apareceu nas redes sociais para manifestar solidariedade às mulheres vítimas do médium. Várias delas, inclusive, aparecem nas redes sociais em poses cheias de ternura ao lado do homem acusado em mais de 500 casos de abuso sexual. Essas atrizes, cantoras e subcelebridades também se associaram ao protesto Mexeu com uma, mexeu com todas, contra o ator José Maier. Até o momento, a única do Mexeu com uma, mexeu com todas que se manifestou contra João de Deus foi Xuxa, que se enganou feio, disse. Essas mesmas celebridades das campanhas como Ele Não fecham os olhos para duas mulheres fantásticas, inteligentes, corajosas e cumpridoras dos seus ofícios. As juízas federais Gabriela Hard e Carolina Lebus não se intimidaram ante as ameaças e provocações da poderosa organização criminosa. Devem sim ser reverenciadas. Infelizmente, as catrefas do Ele Não e do Ninguém Solta a Mão de Ninguém são incapazes de aplaudi-las. De qualquer forma, a sociedade brasileira, as pessoas de bem, todos aqueles que realmente querem o fim da corrupção e da bandidagem, reconhecem o valor dessas verdadeiras mulheres empoderadas. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que... Todos sabemos o real motivo do ódio que esses artistas têm do novo presidente eleito, o fim da mamata. E eles que se preparem, o presidente eleito anunciou em post na sua página do Twitter que em 2019 seu governo iniciará rígido controle de concessões, afirmando que há desperdício rotineiro de recursos que podem ser aplicados em áreas essenciais. Para exemplificar o que afirma, Bolsonaro destaca que neste mês de dezembro, num só dia, o gerente de responsabilidade sociocultural de Furnas, estatal do setor elétrico, autorizou via lei Rouanet 7,3 milhões de reais para 21 entidades. Um verdadeiro absurdo. Voltando ao assunto sobre o João de Deus, infelizmente, curandeirismo aqui no Brasil é o que não falta. Nada raro você trocar de canal na televisão e, de repente, aparecer um pastor conclamando seus fiéis para chegarem a 100 mil dizimistas em nome da fé das pessoas, na cara de pau, sem constrangimento algum. Mas deixo esse assunto para o nosso querido Alexandre Garcia, que em sua perfeita reflexão traz um alento e um alerta sobre os enganadores. Aumenta a cada dia o número de pessoas que superam o constrangimento e denunciam o curandeiro João de Deus por abusos sexuais. Precisou uma vítima europeia desabafar a violação que sofrera para encorajar as demais. João de Deus foi um milagreiro de sucesso, atraiu milhares de pessoas de todos os níveis e lugares para a sua abadiânia, que cresceu em função do seu centro de curas e milagres. Teoricamente, nada cobrava, era um benemérito, mas quando se viu acossado, imediatamente baixou de suas aplicações bancárias 35 milhões de reais. Assim como ele, o Brasil tem muitos que se aproveitam da boa-fé de pessoas desesperadas, sem esperança. Apelam para curandeiros, milagreiros, demagogos, populistas, falsos benfeitores, com toda a força de sua fé. Milhares foram à Abadiânia nessa situação, milhões foram às urnas. Ele vai me ajudar, tem sido a convicção do doente e do eleitor. O resultado tem sido sempre favorável ao alvo de esperança do desesperado. Se locupleta e desfruta do poder que lhe dão as pessoas. Uns se aproveitando para roubar prazeres sexuais, outros para roubar o patrimônio e os impostos do povo. Alguns desses, inclusive João de Deus, já estão na cadeia, outros estão a caminho dela. E hoje olhamos para trás pasmos por saber que por tantos anos uns e outros desfrutaram de conceito e respeito, embora tenha sido evidente a ilegalidade de suas atividades. Fomos ingênuos, cegos, alienados, omissos.
Pior, de certa forma fomos cúmplices, parceiros necessários para que eles continuassem, por tanto tempo, com o aval de nossa omissão, enganando e enriquecendo ilicitamente. Parece que foi a Lava Jato que nos sacudiu e nos fez acordar da letargia que resistir ao mensalão. Talvez tenha sido também a nossa paciência esgotada pelo tamanho dos escândalos. As últimas eleições mostraram isso. A municipal deu sinais fortes de mudança e neste ano as urnas confirmaram a revolta, no voto que foi um grito de basta. Milagreiros, curandeiros, populistas, demagogos, mentirosos, enganadores do pobre povo brasileiro, pobre de espírito ou de conta bancária, parecem estar no fim. E se estiverem mesmo no seu tempo de juízo final, isso sim será um grande milagre.